Boa noite, amigos e cidadãos de Camusim. Eu quero iniciar minha fala, tentarei ser bastante objetivo, né? Tratando dos temas que me trouxeram aqui hoje, né? Apresentados através do requerimento do vereador Marcos Coelho. Bom, primeiro eu quero saudar o presidente. Estou tendo a oportunidade de conhecê-lo agora, mas saiba que o senhor é irmão de um grande amigo meu, de longa data, que é o Rômulo Trevia. Quero aproveitar também para saudar os deputados aqui presentes, João Jaime, Sérgio Aguiar, um amigo de longuíssima data, e fazer aqui um testemunho que esses dois deputados são os deputados que na Assembleia, a meu juízo, maior preocupação têm, mais falam, mais desenvolvem, mais tratam da questão do desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, e acho que são os deputados ideais para estar nesse debate, né, sobre um pouco sobre pesca, um pouco sobre turismo, mas, sobretudo, sobre o desenvolvimento econômico desse município. Quero aproveitar para saudar também o amigo César Veras, né, de longuíssima data, e, no nome dele, saudar os demais vereadores, não só porque ele também é vereador, mas porque representa todos os vereadores do Estado do Ceará, através da presidência da UVC. Aproveito também para saudar o vereador autor do requerimento 174 de 2017, né, o vereador Marcos Coelho, que também é um amigo de longa data. Eu ando pouco em Camusim, mas tenho muitos bons amigos aqui. E, vereador Marcos, dizer o seguinte, parabenizá-lo pela iniciativa. A questão do desemprego é uma das questões que mais preocupa a todos os brasileiros. No Ceará não é diferente, Camusim também não é diferente. E tratar especificamente, né, sugerir, que é o que o senhor faz, que a Câmara Municipal possa criar uma comissão especial para identificar os principais problemas, os entraves do desenvolvimento econômico de Camusim, sobretudo em duas vocações que são conhecidas Ceará fora, que é dessa cidade, que é o turismo e que é a pesca. Portanto, parabéns pela iniciativa tão relevante. Bom, eu vou me concentrar nesses dois pontos, né, que o senhor coloca como norteador do seu requerimento, os dois pontos que estão diretamente relacionados com o IBAMA. O primeiro ponto já foi citado por alguns vereadores, que é a questão da portaria 445 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, que trata sobre várias espécies, 475 espécies, que estariam aí entrando não no rol de ameaçadas, né? Primeiro, para que a gente possa fazer uma discussão bastante clara, bastante objetiva, a gente tem que compreender o tamanho do problema. As portarias, como os senhores sabem, elas são editadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Elas não são editadas pelo IBAMA. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante de ser colocado e de esclarecer para todas as senhoras e os senhores. Nós somos um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Nós tratamos da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, mas, ressalto, não somos nós que editamos as portarias. Nos cabe institucionalmente, nesse caso específico, fazer o controle e a fiscalização daquilo que é editado como norma do Ministério do Meio Ambiente. Mas eu queria ressaltar algo que eu acho que é muito importante, que é muito relevante. O IBAMA, ele não é uma instituição que existe para atravancar o desenvolvimento econômico e, portanto, o desenvolvimento social. Porque quando a gente fala de economia, a gente também está falando da área social. O IBAMA é uma instituição que existe, de maneira popular, eu poderia dizer, para preservar a galinha dos ovos de ouro. Qual é essa galinha dos ovos de ouro? É o meio ambiente. Meio ambiente
devastado, o meio ambiente agredido, impossibilita, por exemplo, o turismo em Camusim, em Jericoacoara, em toda essa região belíssima do estado do Ceará. Meio ambiente não protegido impossibilita diversas outras atividades econômicas. Portanto, proteger o meio ambiente, cuidar dos recursos naturais, não é apenas uma questão conservacionista, é, sobretudo, uma responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas com as populações e com o desenvolvimento econômico. Bom, mas voltando especificamente para a portaria 445 de 2014, que, como eu já falei, o vereador James, né? James do Peixe colocou, que proíbe a pesca de 475 espécies de peixe. É importante ressaltar, né, deixar claro que de todas dessas centenas de espécies, as espécies que de fato têm um valor comercial e que impactam na vida das populações que trabalham com pesca no Brasil, seja artesanal ou industrial, são em torno de 32 espécies. De 475, 32 espécies. E se nós trouxermos para o estado do Ceará, as espécies que têm mais valor comercial, elas vão ficar em torno de 3, 4, no máximo 5 espécies. Mais relevantes, pargo, sirigado e alguns tipos de garopas. Obviamente que, mesmo sendo poucas, que têm uma maior relevância para o estado do Ceará, elas são muito significativas. E a proibição da pesca dessas espécies impacta muito significativamente na economia do Ceará, impacta muito significativamente na vida das pessoas que dependem da pesca. E não só das pessoas que dependem da pesca, mas estou vendo que nós estamos aqui com a secretária de Turismo, mas também impacta no turismo. O turista, quando vem ao Ceará, ele quer consumir pescado e, sobretudo, os que têm maior valor agregado. Aí nós estamos falando de sirigado e de pargo e de outras espécies. Portanto, nós temos essa dimensão. E quando eu cheguei na superintendência do IBAMA, que registre-se, que não faz 3 meses, estou com menos de 3 meses na superintendência do IBAMA, a gente tem buscado o máximo possível o diálogo com a sociedade cearense, e por isso nós estamos muito gratos por essa oportunidade que nos é dada para poder ter esse diálogo frente a frente com os vereadores, representantes natos da população de Camusim, os camucienses, e aqueles que não são daqui, mas que escolheram esse lugar para poder viver, criar seus filhos e se desenvolver. Portanto, para a gente é uma alegria, uma satisfação poder participar desse momento tão importante, tão relevante, não só para o bairro da Praia. Bom, e aí, quando nós chegamos no IBAMA, a gente começou a estabelecer, buscar vários setores, sobretudo os setores que estão mais diretamente vinculados à nossa atividade, os setores que são mais controlados ou fiscalizados pelas nossas atividades. E, entre esses setores, tem toda a indústria, né? Tem todo o setor da pesca, no caso não da pesca continental, mas na pesca que acontece no mar. A gente tem conversado com o setor organizado, com a representação, com os sindicatos, com associações, com o CONEB, que é o Coletivo Brasileiro das Entidades de Pesca. A gente não tem restringido esse debate, essa troca de ideias, essa aproximação apenas com o setor pesqueiro do Ceará. A gente tem tido a ousadia de discutir esse problema de maneira mais ampla. Já tive participando de várias reuniões com eles, inclusive, pessoal, extrapolando a responsabilidade, a obrigação primeira, que é do IBAMA, que, nesse caso específico seria controlar e fiscalizar. Mas nós temos um entendimento, e esse não é apenas o entendimento do superintendente, é um entendimento que hoje está pacificado em todo o corpo técnico do IBAMA, que a gente deve discutir com os diversos setores da sociedade alternativas para viabilizar um desenvolvimento sustentável, com a economia, com a parte social e ambiental. E aí, dentro desse esforço,
nós mobilizamos, inclusive, tomamos a liberdade, né, tivemos a iniciativa de mobilizar deputados federais, a exemplo do deputado federal Moses Rodrigues, que já foi votado aqui em Camusim, aproximamos do setor da pesca, Sérgio Aguiar, e nos últimos 30 dias estivemos 2 vezes com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, discutindo essa portaria. Fizemos toda essa mobilização a partir do IBAMA aqui do Ceará, junto com o setor da pesca e com o deputado Moses Rodrigues, para buscar um entendimento com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente que baixaram essa portaria. E na nossa discussão, um dos pontos que nós colocamos era que, obviamente, é importante resguardar o meio ambiente e as espécies, mas que, para tomar uma atitude tão severa, tão drástica, a gente tem que ter muito estudo, a gente tem que ter muita responsabilidade para não tomar uma atitude que possa ser, não estou dizendo que né, mas ninguém pode correr o risco de ser uma atitude extemporânea. O ministro, na primeira oportunidade, recebeu a mim e o deputado Moses Rodrigues, nós apresentamos o problema, ficamos de mobilizar todo o setor, o ministro nos concedeu 15 ou 20 dias depois uma outra oportunidade, nós levamos representantes da pesca do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, que são estados muito fortes na área de pesca. Só não foi o pessoal do Pará, porque eles já tinham resolvido isoladamente a questão deles. É tanto que saiu uma portaria, que agora eu não recordo o número de cabeça, que já liberava algumas espécies que são muito comuns no litoral do Pará, como é a espécie do pargo, porque quando a gente fala de peixe, fala de pargo, não existe apenas um tipo de pargo, existem vários tipos. Eu não sou especialista na área, mas já pude aprender isso. Então, um pargo que aparece com maior incidência no Pará já foi liberado. E nessa segunda oportunidade com o ministro, nós levamos representantes da pesca de todos esses estados que eu acabei de citar, que são os mais importantes, os mais relevantes no Brasil para esse setor, e o ministro pediu que nós fizéssemos uma defesa técnica, né, que o CONEP, enfim, através do gabinete do deputado, fizesse uma defesa técnica para que pudessem rever, né, a portaria. Nós saímos de lá muito satisfeitos, e dessas 32 espécies que estavam, assim, que têm o maior impacto econômico, 17 já saíram da proibição, e hoje teve uma reunião lá em Brasília com técnicos do Ministério do Meio Ambiente, junto com a equipe do CONEP, mediado pelo gabinete do deputado Moses Rodrigues, e nós estamos acreditando que nos próximos 20 ou 30 dias, as 15 espécies faltantes, né, que é o pargo que dá em maior incidência no Ceará, o sirigado, devem sair dessa lista de proibição. É importante ressaltar, pessoal, que a nossa batalha, ela não é uma batalha apenas, como saiu na última portaria, para dar mais um ano de prazo de pesca. Ela é uma batalha para retirar essas espécies da lista geral de espécies proibidas, não só por um ano, mas por tempo indeterminado, até que se tenha estudos que comprovem de fato que essas espécies estão correndo um risco mais eminente de extinção. Portanto, de uma maneira geral, em relação à portaria 445, eram esses os informes que eu queria trazer para vocês, né? Repito, inclusive extrapolando o que seria a nossa responsabilidade primeira, que é de controlar e é de fiscalizar, né? Ir atrás de buscar alternativa não está dentro do rol da nossa missão. Mas eu acho que quem está no serviço público tem que ter uma responsabilidade muito mais ampla, e por isso que a gente se lançou nesse desafio. Bom, eu tenho aqui comigo, né, me acompanhando nessa viagem, o doutor Miller Câmara, que
que ele é chefe da divisão técnica do IBAMA, toda a área de controle e fiscalização está subordinada a ele, mas não só o controle e a fiscalização, mas também núcleo de licenciamento ambiental, entre tantos outros núcleos que nós temos no IBAMA. E vou aqui já passar um pouquinho para um segundo ponto que está vinculado ao IBAMA, que é a questão que alguns vereadores tocaram, que também está no requerimento do vereador Marcos Coelho, que é a questão da exploração de petróleo e gás através de uma companhia britânica de petróleo e gás aqui em Barreiras, pertinho aqui, né, da gente, em Barreiras do Maranhão, e que, de alguma forma, tudo indica, pelo menos essa é a preocupação que foi externada por alguns dos vereadores aqui presentes, que possa impactar, sobretudo, negativamente na vida de pescadores, pelo que eu entendi, artesanais. Não é isso? Quero esclarecer, pessoal, que essa atividade de licenciamento, como é uma exploração, pelo que eu entendi, offshore, ou seja, uma exploração no mar, o licenciamento só pode ser feito pelo IBAMA, não pode ser por órgão estadual. Em alguns casos muito pontuais e específicos, exploração de óleo e gás pode ser licenciado, se for no continente, ou seja, se for na terra, pode ser licenciado pelo órgão estadual, caso seja em apenas um estado. Agora, se a área de exploração pegar uma área de mais de 2 estados, aí volta a ser competência exclusiva do IBAMA. Pelo que eu compreendo, é uma exploração no mar, é isso? Então é de competência do IBAMA. Como é que funciona isso? A empresa que pretende explorar, ela entra com um processo de licenciamento no IBAMA, né? Um licenciamento prévio, depois vai para um licenciamento de instalação e, por fim, um terceiro licenciamento, que é o de operação. A informação que a gente tem, né, é que o que eles estão fazendo com o navio sonda, né, um navio de sonda sísmica, fazendo um estudo para ver se na área tem ou não, ou em quantidades suficientes, enfim, um estudo técnico. O estudo, por si só, ele não gera compensação ambiental. O que vai gerar compensação ambiental no momento do licenciamento prévio. E é uma coisa que eu queria que ficasse muito claro para as senhoras e os senhores, quem define o valor dessa compensação não é a empresa, é um cálculo que é feito pela equipe de óleo e gás, de exploração de óleo e gás, lá do IBAMA, em Brasília. Tem uma sede específica de óleo e gás lá no Rio de Janeiro, que é a mais qualificada das unidades do IBAMA para tratar desse assunto, até pelas bacias de petróleo que existem lá no Rio de Janeiro, mas todo esse licenciamento ele tem que ser aprovado pelo IBAMA em Brasília. E, nesse caso, como é um tipo de licenciamento muito específico, eles não remetem para que o Estado do Ceará possa liderar esse licenciamento, porque nós temos uma equipe aqui, um núcleo de licenciamento ambiental, que é responsável por parte do licenciamento de grandes obras, como Transnordestina, como a transposição do Rio São Francisco, todos os linhões que cortam o estado do Ceará, quem faz o licenciamento somos nós, empreendimentos que estão em mais de um estado, o Porto do Pecém, como é offshore, quem faz é o IBAMA aqui do Ceará, né? Enfim, acompanha etapas desse processo. E, no caso específico, quando trata-se de um empreendimento, e essa informação é muito importante para essa audiência, quando se trata de um empreendimento de óleo e gás, como eu já falei, geralmente é conduzido lá pelo Rio de Janeiro, com acompanhamento de Brasília, da Direção Nacional do IBAMA, através da Diretoria de Licenciamento, a DILIC. Aí eu queria tranquilizar vocês em alguns pontos. A Superintendência do Estado do Ceará, hoje, ela tem uma relação direta, uma conversa quase que diária com a presidência do IBAMA e com a diretoria de licenciamento do IBAMA. Inclusive, hoje eu falei com a diretora Larissa Santos um pouco sobre essas questões que nós estamos tratando aqui. E geralmente,
eles encaminham uma parte que é fundamental nesses processos para que o IBAMA no Ceará acompanhe, que é a parte dos estudos socioeconômicos. O impacto que isso terá nas economias locais, sobretudo nas comunidades tradicionais, que aí se incluem os pescadores artesanais. Portanto, pessoal, não sai nenhum tipo de licenciamento se não tiver antes uma série de programas e projetos das mais diversas ordens, e entre eles os dos impactos nas populações que são atingidas direta ou indiretamente por esse empreendimento. Portanto, eu arrisco dizer que nós teremos uma equipe do Estado do Ceará acompanhando esse empreendimento, caso os empreendedores deem entrada num processo de licenciamento ambiental. E eu, tal qual no caso da pesca, né, da portaria 445, já de público, quero aproveitar, porque ainda não foi definida a data da audiência pública, então eu não dá para eu saber o que é que vai acontecer daqui para lá, não sei se eu estarei presente. Tá certo. Então, o que é que acontece, pessoal? Quero assumir de público aqui o compromisso, através aqui do vereador Marco Coelho, que manteve contato conosco para estarmos presentes aqui, que eu vou particularmente, pessoalmente, acompanhar esse processo de licenciamento específico lá em Barreirinhas, que pode, porventura, impactar aqui em Camusim. Bom, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de algum ponto. Bom, em linha geral, é isso. Quero agradecer a oportunidade e colocar o IBAMA à disposição das senhoras e dos senhores. Mas sem antes deixar de dizer o seguinte: como eu falei, nós não estamos para atrapalhar, deputado João Jaime, para prejudicar o desenvolvimento econômico, mas, obviamente, aquelas atividades que estiverem acontecendo de maneira irregular, né, que estejam causando dano ambiental, que não respeitem as normas, as portarias, eu não tenho outro caminho, né, quando eu digo a instituição, não tem outro caminho que não seja agir e agir de maneira firme. Porque se não fizermos, aí nós não estaremos cumprindo as nossas responsabilidades. Para quem desejar e tiver alguma dúvida e quiser manter contato direto com a gente no IBAMA, se quiser anotar, o número meu pessoal é 998 66 46 15. Qualquer denúncia, qualquer caso, vocês podem tratar diretamente comigo ou com o corpo técnico do IBAMA. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Superintendente, só uma pergunta rápida aqui. Fique à vontade. É sobre a situação que essa empresa que veio fazer essa pesquisa aí, porque no momento, eu não sei como é que você pode ver perante a nível de governo federal, que já está prejudicando o pescador. Eles exploraram lá a área lá para fazer a pesquisa deles, isolaram com as redes de proteção lá, o pessoal já passaram quase um mês sem pescar. Aí quando eles chegaram aqui agora para fazer uma reunião aí, um bate-papo para dizer que ia indenizar o pescador, que a nossa área aqui é grande, e quando se fala de dinheiro na área da pesca, o prejuízo não é pequeno, aí vieram oferecer aí uma migalha de 30 mil reais para dividir. Se você puder ver essa discussão mais a fundo, como é que vai ser ressarcido o povo que já teve esse prejuízo, e se venham fazer outra pesquisa para o prejuízo ser maior, aí eu queria só que você visse essa situação. E lhe agradeço. Viu? Vereador Oliveira, respondendo rapidamente, para ter os outros convidados para falar, dizer o seguinte: o processo de estudo, né, que eles fazem, ele não precisa ter um licenciamento para fazer esse estudo, mas esse estudo faz parte, né, do licenciamento. E tem um trâmite específico que, para ser bem honesto, um trâmite mais simplificado, que eles cumprem lá junto ao IBAMA, que, para ser bastante honesto, eu, como estou com pouco tempo na casa, ainda não sei qual é esse trâmite específico, mas me comprometo que não passa de segunda-feira e o senhor terá uma resposta sobre esse assunto. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado.